Daremos início ao ciclo de mesas temáticas do terceiro Encontro Nacional de Tecnologias Quânticas para a Defesa. As mesas temáticas serão moderadas pelo Dr. Marcelo Lopes de Oliveira e Souza, pesquisador A3 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Dr. Marcelo Lopes é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, mestre em Ciências e Mecânica Orbital pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e PhD em Aeronáutica e Astronáutica pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT. Convidamos o Dr. Marcelo Lopes a conduzir e dar início aos painéis temáticos. Bom dia a todos. É uma honra e um prazer estar aqui para moderar esse painel e os seguintes, como fizemos no primeiro encontro. E eu pediria a todos que nós atentássemos ao tempo, porque nós estamos um pouquinho atrasados, né? Então tivemos que sacrificar até o coffee break. Eu avisarei quando tivermos a 5 minutos de cada. Ou com troca de som, enfim, do microfone. Eu vou... retornou. Então, eu vou pedir que os colegas venham compor a mesa. Então, convido nesse momento para... Ok. Então, convido nesse momento para compor o painel temático de política e estratégia o diretor de incentivos às tecnologias digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Hamilton José Mendes da Silva, por favor. O secretário de Segurança, Informação e Cibernética do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o senhor André Luiz Bandeira Molina, por favor. O chefe da Divisão de Defesa e Segurança Cibernética do Ministério das Relações Exteriores, a primeira secretária, a senhora Larissa Schneider Causa, por favor. E, então, o comandante de Defesa Cibernética, o general de divisão, Ivan de Souza Corrêa, por favor. Ok. Então, peço a todos que se sentem. Então, vamos lá. Então, todos terão um tempo de 20 minutos, eu avisarei cerca de 5 minutos antes, né? Então, em tempo de 20 minutos, eu convido o Dr. Hamilton para fazer uso da palavra, por favor. E, se precisar do passador de slides, tem aqui. Obrigado, professor. Eu vou tentar vencer esse primeiro desafio de me ater a esse tempo bem rígido. Eu trouxe aqui alguns slides para tentar orientar. Seguir até a orientação do
do painelista anterior, só relembrar aqui para os que eu não tive tempo de cumprimentar inicialmente, me chamo Milton Mendes, atuo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, conhecida com esse nome de acrônimo. E, antes de entrar no tema da nossa discussão, uma rápida apresentação sobre o escopo de atuação da nossa secretaria. Nós temos procurado desenvolver ações que buscam fomentar no campo das TICs com essas escolhas de verticais, inteligência artificial, semicondutores, tecnologias quânticas, comunicações avançadas, segurança cibernética, IoT, e que, de uma maneira, muitas dessas tecnologias se agrupam para serem empregadas na indústria 4.0. E como é que se dá a atuação da nossa secretaria para alcançar esses objetivos de fomentar essas áreas no país? Por meio dessas horizontais, ações de fomento à pesquisa e desenvolvimento, à formação de recursos humanos e projetos transformadores em que a infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento é fundamental, o suporte à realização de pesquisa e desenvolvimento, e que acaba sendo como um legado, digamos, dos projetos apoiados, além de atuar no aprimoramento constante dos marcos regulatórios, dos quais estão mencionados ali na parte de baixo do slide, que vem a ser a Lei das TICs e o PADIS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores. Opa. Vamos avançar aqui. Bom, então, o que eu me proponho aqui, como até ponto de partida para o painel, é justamente pensar alguns dos elementos que foram reunidos a partir de um processo de discussão que envolveu vários atores de governo, membros da academia, sociedade civil em geral, diria, porque entidades representativas da comunidade científica e órgãos de governo, para propor o que nós estamos chamando inicialmente de B-Quântica. A ideia subjacente é que o país possa tratar esse assunto de uma maneira sistematizada, inclusive porque, como nós não temos os recursos tão avançados assim, na fala anterior ficou patente que a pesquisa e desenvolvimento, embora exista já hoje um entendimento mais amplo da importância, e nós tivemos eventos recentes como a pandemia, que mostrou que países que vêm dando mais importância à ciência e tecnologia tiveram muito mais condições de reagir com mais rapidez àquela situação bastante desafiadora para a nossa sociedade. De uma maneira geral, o que nos levou, vamos dizer assim, é que ela aborde esses eixos, seguindo um pouco os passos do que nós vimos em programa. Oi, está com uma falha na bateria aqui, mas acho que é intermitente. Então, desenvolvimento científico e tecnológico, porque um programa dessa natureza, que a gente espera que evolua para um status de política pública, ele tem que ter como pano de fundo exatamente se propor a viabilizar projetos disruptivos que tenham um grande potencial de externalidades e de dar respostas que, às vezes, podemos não estar conseguindo alcançar por outras rotas. Por exemplo, respostas que a computação convencional já não nos proporciona, abrir novos horizontes. Para isso, o pilar capital humano já foi bastante abordado, é um consenso que é um dos elementos principais. É preciso que esteja subjacente o fomento à inovação, porque desenvolver ciência de qualidade, nós temos tido bastante êxito. O Brasil tem tido um destaque nos rankings internacionais. Agora, é preciso que esse conhecimento e essa ciência se traduza em inovação, e, para isso, é preciso que o setor empresarial cresça junto, especialmente o empreendedorismo de base tecnológica.
com olhar em competitividade internacional, não só para eventuais, vamos dizer assim, iniciativas que gravitem em torno dessas tecnologias, mas outros setores, sejam saúde, agronegócios, área mineral, que venham a se beneficiar das competências construídas. E tendo como uma missão que, num período de pelo menos uma década, o Brasil não se contente, não permaneça numa posição de mero consumidor dessas tecnologias, mas que ele possa também ter uma base, uma capacidade mínima de desenvolver, seja avanços em sensores, na computação quântica, fomentar startups. Alguns dos pontos-chave que nortearam a proposta, as discussões que vêm culminando na consolidação da iniciativa, é o reconhecimento de que esta é uma rota que, economicamente, tende a ganhar cada vez mais importância. E um país que se alinha entre as 10 maiores economias do mundo não pode se dar o luxo de assistir isso de forma passiva. O Brasil, além de tudo, como eu já até havia comentado, tem uma produção científica de qualidade. Então, isso e mais a consciência de que os impactos positivos poderão ser beneficiários a vários setores, segurança, agricultura, infraestrutura, defesa em particular, nós consideramos como fundamentais para que nós não deixemos de ser ativo em procurar dar um tratamento sistemático à abordagem do tema. Mas, por outro lado, temos desafios a vencer. Nós, nas nossas discussões, nas nossas pesquisas preliminares, que precederam a organização das oficinas, que culminaram na estruturação de uma proposta, percebemos muita falta de estratégia coordenada, grupos isolados que não se conversam e uma realidade que, infelizmente, nos afeta em várias iniciativas, muitas vezes para dar os primeiros passos. Investimentos relativamente limitados à dimensão do desafio e de dependência tecnológica séria em, às vezes, elementos, vamos dizer assim, insumos muito importantes para que essa evolução aconteça. Mas, por outro lado, o que nos motivou a perseverar, apesar desses desafios, é a convicção de que, ao estruturar uma estratégia bem construída, digamos assim, e que aproveite o melhor das competências que existem distribuídas em vários grupos de pesquisa que produzem ciência de qualidade, poderemos esperar avanços científicos, tecnológicos realmente relevantes, com grande potencial de impacto econômico e abrindo outras frentes, e especialmente porque as iniciativas que a gente for capaz de fazer em tecnologias quânticas vão dialogar com outras frentes que estão ganhando relevância no país, como a segurança cibernética. Então, isso você cria um efeito, digamos assim, virtuoso, complementariedades entre as ações. Nós temos tido um problema nos últimos anos, que é a evasão de talentos. Ora, desenvolver capital humano é um ponto fundamental. Aqui nós estamos num ambiente em que dificilmente alguém vai divergir disso. Agora, desenvolver o capital humano é a condição necessária, mas está longe de ser suficiente. É preciso mantê-los aqui. É preciso permitir que esses jovens acreditem que, sem sair do seu país, eles podem se desenvolver e se completar como pesquisadores, como profissionais, oferindo remunerações dignas e tendo desafios para trabalhar. E esse programa ele tem sido estruturado, portanto, fundamentado em alguns pilares, digamos assim. Vão ser os eixos que espera-se deem sustentação à proposta, que se transforma numa política de Estado, né? Embora seja algo aparentemente lógico, mas a prática mostra que
O sucesso em projetos que sejam mobilizadores pode ser o caminho para conquistar esse status. E ele só vai se realizar quando a gente tiver garantia de recursos de fontes perenes. Isso se traduz na prática em que o programa realmente evoluiu para uma situação de política de Estado. O professor atuou muito tempo numa das instituições do ecossistema, que é considerada uma das pérolas do ecossistema de ciência e tecnologia, um exemplo icônico no mundo de monitoração de condições ambientais de biomas. Criou metodologias, criou sistemas, e isso foi fruto, muitas vezes, do envolvimento de pessoas e pesquisadores. Isso é um bom exemplo, mas para um país alcançar êxito, ele não pode depender só de pessoas, ele tem que se ancorar em políticas que sejam imunes, permaneçam imunes à alternância natural de gerações que se sucedem. Eu não comentei ali, mas quando nós falamos em criação de um Centro Nacional de Tecnologias Quânticas, nós já temos até um primeiro passo nessa direção, que foi criar um Centro de Competência em Tecnologias Quânticas que está sediado em Salvador. Mas a ideia por trás dessa proposta é algo um pouco maior. Seria ter um centro, digamos assim, não necessariamente no conceito físico, professor, mas que reúna várias instituições trabalhando de forma harmônica e ampliando os resultados. De modo que, eventualmente, uma unidade é mais direcionada ao desenvolvimento de pesquisas em dispositivos, sensores, a outra em computação quântica e assim por diante, comunicações, etc. Naturalmente que teremos que atuar nesse pilar de fortalecimento da formação e atração de recursos humanos, inclusive porque nós sabemos que embora nós tenhamos cursos de pós-graduação que já despontam como de excelência, mas nós precisamos de massa crítica, e para isso a gente precisa irrigar a base, então precisa ampliar as chances de formação antes da pós-graduação. Agora eu vou fazer uma observação, que naturalmente num evento desse eu me pronuncio como Hamilton, embora servidor do MCTI, eu não tenho mandato naturalmente para falar pela nossa pasta ministerial. Mas algumas coisas eu me permito externalizar. Essas propostas foram frutos de discussões que reuniram vários pesquisadores, muitos colegas pesquisadores, formuladores de política. Alguns postulam que a engenharia tende a seguir um caminho como a medicina, de uma pulverização excessiva. Eu faço algumas ressalvas quanto a isso. Acredito que muitas vezes essa superespecialização é inevitável, mas ela pode ser a nível de pós-graduação, não necessariamente de forma precoce, até porque os grandes problemas desafiadores, muitas vezes, demandam uma abordagem, às vezes, mais holística, eu diria. E quando você reúne times onde a especialização foi precocemente introduzida na formação dos jovens engenheiros e pesquisadores, você tem ganhos de produtividade e alcançar resultados rápidos em problemas relativamente simples, e você pode tropeçar mais à frente quando se defronta com os problemas mais complexos. Bom, eu não vou percorrer muito aqui, essa aqui é mais são questões assim que eu diria que são corolários, assim, decorrentes de um programa desse ser bem exitoso, de se conseguir abrir espaço para novos empreendimentos industriais, a nova indústria. Já vou seguir aqui, já estou convergindo para o final. Agora, aqui que começam as coisas a tomar vamos dizer assim, uma formação assim mais, digamos, chamar a atenção para os aspectos mais críticos e mais realistas. É muito fácil formular um programa com essa base filosófica, eu diria até assim. É desejável e é inevitável em função de que nós vemos as grandes potências se movimentando. Mas e a fonte de recursos? É preciso ter uma fonte de recursos e uma dimensão de recursos que não pode ser, infelizmente,
no grau que a gente gostaria, mas não pode ser também desprezível. Nos debates surgiu uma proposta que nos posicionasse, por exemplo, entre países de desenvolvimento científico e em nível econômico assemelhado ao Brasil. Países, assim, que eu diria do nível de alguns dos integrantes do G20, de um porte de investimentos da ordem que um Canadá está fazendo, uma Austrália. Então, foi algo que eu diria que tem um certo grau de ambição, né, mas dentro de uma certa perspectiva de realidade para o país. E aqui, para mostrar que nós não estamos realmente no nível zero, mesmo antes da iniciativa ser formalizada e anunciada como um programa público, o MCTI, por meio da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, ele tem mobilizado recursos que são alimentados por aportes feitos pela indústria de tecnologias digitais que atua no país, num fundo chamado PPI. Numa outra oportunidade, talvez eu possa falar um pouco mais sobre esse fundo. Ele não permite dar sustentação a projetos que demandam um horizonte muito longo e que demandam muitos recursos, mas tem permitido que nós demos os primeiros passos em projetos importantes. Aqui eu citei alguns, por exemplo. Alguns até realizados por instituições que são próximas. Segurança cibernética do domínio quântico está sendo capitaneado pelo CPQI de Campinas. Em geral, esses projetos reúnem várias instituições ou pesquisadores de várias instituições. Eu estou citando apenas, às vezes, a instituição que está à frente como coordenadora. CRIO-CEMOS, que o BITS, Tecnologia sobre BITS, também a cargo da coordenação do Eldorado. E aqui, quase finalizando, professor Ju, que eu estou finalizando, é um outro exemplo de um projeto chamado Centros de Competência, que é coordenado pela Embrapi. Os recursos são originários desse mesmo fundo. Então, aí já foi um passo mais ousado em termos de magnitude dos recursos. Cada um desses centros de competência tem uma área temática, onde ele se propôs a ser o líder no Brasil, quando participou do edital, para disputar aquela responsabilidade, aquela missão, e nós temos um em tecnologias quânticas. São ICTs, ou instituições de pesquisa, que se propuseram o desafio de, em cada área temática dessas atuar em TRLs mais baixos. E é basicamente isso que eu queria colocar, para, digamos assim, como um ponto de partida para esse painel. Espero ter dado uma contribuição e conseguido instigar a curiosidade de alguns dos nossos colegas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Na fase de perguntas, nós vamos abrir para o público e também colocar uma outra pergunta instigante, a sua exposição muito interessante. Então, agora, em benefício do tempo, nós vamos passar a palavra. Com certeza. Alô? Então, senhoras e senhores, bom dia. É uma honra estar aqui. Gostaria de cumprimentar meus colegas aqui de mesa, todos aqui presentes. Agradecer o convite que foi feito para a gente lá no GSE. É uma honra para nós participar de um evento tão grande quanto esse. E, para mim, pessoalmente, retornar à casa onde eu me formei, né? Esse auditório aqui leva o nome do professor Karl Hermann Weiss. Eu tive a honra de ser a última turma que ele ministrou aula, né, aula de Química. Então, quem não teve aula com o professor Weiss não sabe o que é ter uma boa aula de Química. E a ideia aqui, a apresentação tá fácil? Temos uma... mas o slide não está. A gente pode dar na sequência. Pronto. A ideia aqui é trazer um enfoque na questão da proteção de informações e tecnologias sensíveis
e, ao final, trazer uma perspectiva, né, da necessidade de um projeto de Estado para isso. E foi interessante a palestra do Dr. Jones Val, né, que ele falou da cultura de segurança. E essa é a percepção nossa, né? Nós temos uma grande falha nessa cultura de segurança, porque ela não está cobrindo todas as dimensões que precisam ser cobertas. Então, para fazer a apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia de informação sensível. Depois passamos aqui para a segurança dessas tecnologias e informações, né? Mostrar como é o ecossistema nacional de segurança da informação e vamos mostrar uma visão de futuro. O que nós queremos proteger quando falamos de tecnologia e informação sensível? O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos errando onde não podemos errar. Vou pegar 2 exemplos aqui, né? Os ataques cibernéticos estão crescendo vertiginosamente lá nas universidades, nos centros de pesquisa. Nós, lá no GSI, temos o CETIR-Gov, que é um centro de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos, e os números são assustadores com relação aos ataques que são direcionados às universidades. Mais abaixo ali foi um ataque recente ao IPEM, Instituto de Pesquisas e Energias Nucleares. Eles produzem radiofármacos, né, são os medicamentos aí utilizados para ressonância, quimioterapia. Parou a produção por mais de 2 semanas. E o pior não é isso, o pior é que ali se fazem pesquisas de ponta. Ali em cima, no CLEP, né, há mais ou menos 2 anos, houve, 1 ou 2 anos, houve um incidente cibernético, que houve um vazamento, né, exfiltração de dados de projetos de pesquisa de submarino nuclear, dados dos pesquisadores, informações pessoais. Então, será que não tem segurança nessas instituições? Eu tenho certeza que tem, né? Mas a questão é assim, estão cobrindo todos os fatores que precisam ser cobertos? E um outro ponto aqui, mais relacionado ao nosso simpósio aqui, né, é a questão da quântica. O que nós temos visto é, continuamente, as filtrações de dados, inclusive dados criptografados, só que com criptografia tradicional. E qual é o problema aqui? O problema é a ameaça do computador quântico criptograficamente relevante. Esse nome longo é para dizer que ele consegue resolver o desafio matemático que hoje os computadores tradicionais não conseguem. E a proteção disso vem com a criptografia pós-quântica, que é um problema matemático que o computador quântico não consegue resolver num tempo hábil. O que a gente viu lá atrás se comprova aqui. Isso aqui são pesquisas, né, que o Fórum Econômico Mundial faz todo ano, com representantes globais, líderes de empresas internacionais. A primeira pergunta lá, quais são os principais riscos relacionados a fatores geopolíticos? E a gente vê logo de cara, interrupção de operações, e o segundo aqui, deixa eu ligar o laser. O segundo, espionagem cibernética e vazamento de informações sensíveis ou propriedade intelectual. As maiores preocupações. E, com relação à complexidade do cenário cibernético, né, o que mais preocupa? Cadeia de suprimentos, as vulnerabilidades. E aqui tem de tudo, né, desde as fragilidades cibernéticas, as tensões geopolíticas que repercutem nessas cadeias de suprimentos. Mais abaixo aqui a gente fala de IA generativa. O que mais preocupa esses gestores, esses líderes? A IA generativa está sendo mais utilizada para atacar do que para defender. E a gente vê isso na prática. A velocidade dos ataques está muito mais rápido. A efetividade de um phishing, né, muito bem escrito, com dados pessoais que levam a pessoa a entender que aquilo é original, é de fato uma coisa real. E seguido de vazamentos de dados. Agora, e as organizações que estão utilizando a inteligência artificial? 63% não estão adotando processos adequados de avaliar a segurança daquela IA. A gente fala, novas tecnologias são novos riscos. Então, estão abordando IA, aportando a inteligência artificial nas suas organizações sem entender os novos riscos que aquilo traz.
E o resultado disso está aqui embaixo. Isso aqui é uma pesquisa da IBM. Todo ano a IBM faz essa pesquisa que chama o custo do vazamento de dados. Já fazem há 20 anos essa pesquisa. E agora, das organizações que tiveram vazamento de dados por conta de uma IA, 97% não estavam adotando processos de controle de acesso para a IA. 97%. Então, assim, é assustador. Então, quando a gente fala, né, tecnologias sensíveis, o que a gente está querendo dizer? Né? O que a gente vai querer proteger? Não existe uma definição estabelecida. Então, existe um consenso de que são aquelas tecnologias de uso dual ou que possuem algum interesse estratégico. E aí, nesse sentido de ser uma grande diferenciação, vantagem competitiva, ou podem fazer uma alteração do equilíbrio, né, do poder econômico, social, desestabilizar um país. Então, temos uma série aqui de tecnologias, né, inteligência artificial, quânticas, nucleares, 5G, 6G. Com certeza que o que está mais no auge hoje é IA e quântica. E o que a gente tem mais próximo de uma definição ou de uma abordagem nacional? A gente tem a Lei 9.112 de 95, que estabelece ali os bens sensíveis, aquele que a gente tem que fazer um controle para exportar. Aí fala de nuclear, química, biológica, mísseis e bens de uso dual. E para definir esses produtos, né, existe uma comissão interministerial que elabora as resoluções. Além disso, o Ministério da Defesa, este ano, publicou uma portaria, né, 840, que divulga as tecnologias críticas para a defesa nacional. Com relação às informações sensíveis, aí a gente aumentou a granularidade, né? Então, a gente tem essas informações, algumas são definidas por lei, por exemplo, informação sigilosa, você encontra legislações específicas, como, por exemplo, sigilo fiscal, bancário, segredo de justiça. Existe a LAI, que define a informação classificada, onde se classifica, porque é uma necessidade do Estado para garantir a segurança da sociedade. Por exemplo, então, a gente tem o plano escudo lá da Presidência da República, né, que é o plano que define como vão ser as medidas de proteção ali, num caso de um caos social. Você tem os dados pessoais sensíveis, que é estabelecido na LGPD, e informações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, aqui é um interesse estratégico de pesquisa. E aqui eu fiz uma provocação, né? Dados de anomalias gravitacionais e magnéticas. Por que será que isso pode ser uma informação sensível? A gente estava falando dos sistemas de navegação inercial baseado em quântico, né? Ele requer esse mapa com esses dados das anomalias da Terra, né? De gravitacionais e magnéticas. Então, ter esse mapa fiel, com dados originais e corretos, é fundamental para que esse sistema funcione. Então, isso aqui tem que ser protegido muito. Né? A gente começa a trazer temas que são infraestrutura estratégica geoespacial. Né? Então, passa a ter uma outra relevância, um dado que ninguém ligava muito. Então, como é que a gente protege essas tecnologias e informações? A resposta disso é segurança da informação. É o DICA, que não é o Direito Internacional dos Conflitos Armados, mas é a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, porque a gente vai falar de vários aspectos, que não só a tecnologia. Isso se distingue de segurança cibernética. Nós utilizamos essa separação, porque a cibernética ela cuida do digital, do tecnológico. Pô, mas por que inventaram esse tema separado? Porque é o Pareto, né? É onde tem mais problema, né? É no cibernético. E, para explicar isso, está aqui. Ó. Segurança da informação é composta de segurança de pessoas, processos, cibernética, segurança física. E ela estabelece a governança de todos esses processos. Então, nós temos uma larga experiência dentro de segurança da informação, né, com as políticas nacionais de segurança da informação. A primeira que publicamos foi em 2000, depois a segunda em 2018, e agora, em agosto, publicamos a terceira geração. E ela traz um enfoque que foi interessante. O general Correia Filho participou desse processo, né, ele era secretário executivo no GSI. A gente viu que foi havendo um descolamento de aspectos não tecnológicos. Então, as políticas anteriores elas estavam muito tecnológicas.
estavam esquecendo da questão da proteção física, da proteção de pessoas, os cuidados com os processos, manejamento de... Eu vi que eles iam... é só ir para lá que funciona. A gente via que erros básicos estavam ocorrendo. Então, essa política deu um enforcement muito maior agora em várias dimensões. E a gente tem essa preocupação com relação ao conhecimento sensível, né, o que é onde a gente engloba as tecnologias e informações sensíveis. Então, a gente diz lá, né, que tem que se contribuir para a segurança da informação, especialmente em relação à gestão e à proteção adequadas do conhecimento sensível. E como é que o Estado está estruturado para proteger isso? Né, aquelas várias dimensões. Olha o tamanho da figura. Todos esses atores têm alguma participação nesse ecossistema. Temos aqui a parte internacional com a Larissa, né, Larissa? Governo digital, privacidade, NPD, SGD. Segurança cibernética e segurança da informação raiz, o GSI faz. Tá? Polícia judiciária, inteligência. Mas imagine o desafio que é coordenar todos esses atores para dialogarem. Por isso que existem as políticas, né, nacionais, onde se estabelece comitês, você estabelece o mecanismo de diálogo desses atores. E qual que é a nossa visão de futuro? O que a gente tem que fazer para proteger as tecnologias e informações sensíveis? O desafio está posto. Né? O desafio para a política pública é conseguir fazer uma boa governança de todos aqueles atores sobre várias dimensões aqui de ameaças, né? Atores estatais, os desafios de cadeia de suprimentos, que podem, inclusive, ser consequências de fatores geopolíticos, ataques com inteligência artificial, que estão ficando muito, muito melhores, né, mais eficientes. Hoje, o atacante ele não precisa ser um hacker assim, com muito conhecimento. Qualquer garoto que tenha acesso a uma ferramenta que use IA consegue. Aqui trazendo um exemplo, né, o controle de exportações relacionadas a tecnologias quânticas. Né? Então, você tem vários arranjos aqui internacionais que fazem esse controle. Né? Então, isso aqui é um desafio. Como é que alguns países estão adotando estratégias de proteger especificamente as pesquisas, a parte de quântica? Né? Por exemplo, no Reino Unido, você tem a recomendação de pesquisa em segurança. Então, eles atuam nas universidades, nos centros de pesquisa, orientando os acadêmicos do que seria uma pesquisa que não pode ser falada fora, cuidado com seus parceiros, né, as pessoas que estão vindo conhecer a pesquisa. E os Estados Unidos criou um time com o pessoal da contra-inteligência, só para a parte de quântica. A gente tem uma ferramenta que a gente pode usar, que é o Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível. Quem realiza esse programa é a ABIN. Tá? Basicamente, é uma consultoria que ela é feita sob demanda para sensibilizar pessoas, identificar ameaças, vulnerabilidades no sistema de proteção da instituição e recomendações para a redução do risco de incidentes. Isso é regulado por uma portaria do GSI de 2018. Né? Então, nós atuamos em conjunto, com uma coordenação junto com a ABIN. Mas isso é suficiente? A gente entende que não, funciona sob demanda. O que funcionaria bem nesse caso? Né? Então, o GSI consegue ajudar. Como é que o GSI ajuda? Ele atua nesses 3 níveis. Tá? O político estratégico, onde a gente elabora políticas, estratégias estruturantes das ações públicas. Então, uma política nacional de segurança e cibersegurança cria um comitê. A gente desenhou uma estratégia para essa política. Essa estratégia vai trazer diretrizes, que são os principais guias para que a gente desenvolva políticas públicas, né? Já está no nível tático, e a gente também atua no nível operacional, tá? Com, por exemplo, o CETIGOV. A gente tem uma rede federal de gestão de incidentes cibernéticos, hoje com 171 organizações de diferentes níveis, estaduais, judiciário, empresas públicas, né, como Petrobras, Itaipu. Fora isso, a gente tem uma série de atuações, por exemplo, na área de segurança de infraestruturas críticas. Mas será que a gente precisa de uma política de proteção de tecnologias sensíveis?
A gente precisa estabelecer essa consciência nacional de proteger, para que aquele primeiro slide que eu mostrei, a gente não veja mais aquilo. Essa é a minha provocação. Com isso eu acabei. Obrigado. Muito obrigado. Na fase de perguntas, acho que poderíamos... Eu lembro de casos nos anos 70, etc., e algumas experiências aqui à volta, inclusive da conscientização que o senhor mencionou, e os colegas da ABIN, ou da agência anterior à ABIN, promoveu para públicos diferenciados aqui à volta. Eu mesmo procurei, dentro da minha organização com outros colegas, enfatizar esse tipo de preocupação nos vários níveis. Haviam leis, as leis da época, e haviam até cursos de conscientização, e especialmente com as tecnologias classificadas na época como duais, né? Os decretos, etc., etc., etc. E houve casos aqui, enfim, conhecidos e não tão conhecidos, que foram, enfim, alvo de tudo isso. Então, muito oportuno, enfim, todas as intervenções. Vamos ver se na pequena parte de perguntas, a gente possa falar mais um pouco mais depois, em outras oportunidades. Bom, então, eu gostaria de convidar a primeira secretária Larissa a fazer uso da palavra, tá, com seus 20 minutos. Eu assinalarei 5 antes. Obrigado. Das dúvidas, vou colocar um cronômetro aqui também. Bem, bom dia a todos, muito obrigada, doutor Marcelo, cumprimentos dos demais painelistas, doutora Milton, general Correia Filho, secretário Molina, e agradeço particularmente ao ITA pelo convite ao MRE para estar presente nesse debate tão importante do dia de hoje. Bem, vários dos painelistas anteriores e o professor Joanisval já tocaram em certos pontos que eu vou levantar, em alguns deles, então eu vou acabar falando de maneira um pouco mais rápida, mas, de qualquer maneira, venho aqui para passar essa perspectiva de impacto dessas tecnologias nas relações internacionais e, principalmente, na diplomacia. Como já foi mencionado, as tecnologias cibernéticas emergentes, e particularmente tecnologias quânticas, terão um impacto inegável para a defesa nacional. E nesse contexto, então, vou tentar expor mais ou menos como a emergência da computação quântica poderá influenciar na relação entre os Estados. Bem, é importante lembrar que, apesar do impacto enorme que as tecnologias quânticas terão no nosso mundo, principalmente quando desenvolvidas em maior escala, há também algo que não é tão novo delas, no sentido de que qualquer tecnologia de ponta, qualquer tecnologia estratégica, no momento em que ela é considerada estratégica, ela é um recurso de poder geopolítico. Então, assim como tecnologia, já se falou em tecnologia nuclear, química, biológica, missilística, outras tecnologias cibernéticas, como ativos de poder e que são usados na competição geopolítica, as tecnologias quânticas também vão entrar nesse contexto. Evidentemente, o poder de processamento da computação quântica aumenta a magnitude, talvez, das mudanças com que a gente vai ver. E gera, claro, desafios para a garantia de disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade dos dados digitais, como o secretário Molina já pontuou, com esse risco, particularmente para a criptografia. E, nesse contexto, pode, sim, acentuar os dilemas de segurança e tornar ainda mais difíceis os cálculos estratégicos tradicionais. Nesse contexto, é importante pontuar que já existem algumas discussões em curso
em foros internacionais sobre tecnologias quânticas, ainda em estágio muito inicial. Tanto, por um lado, com preocupações com relação ao acesso a elas, no ponto de vista de tecnologias que vão ser muito importantes para o desenvolvimento dos países e a necessidade de que todos, não apenas alguns poucos, tenham acesso a essas tecnologias. Nesse contexto, por exemplo, em 2023, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que designou o ano que estamos agora, 2025, como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas. Justamente com foco em aplicações de tecnologias quânticas para a promoção do desenvolvimento sustentável, essa preocupação, esse olhar pelos países em desenvolvimento, digamos, uma ideia de estímulo à promoção de cooperação científica internacional, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento da necessidade de uma resposta coletiva aos desafios impostos por essas tecnologias. É importante pontuar que, em relação a desafios, embora ainda não se debata de maneira tão aprofundada desafios para a segurança internacional, para a segurança cibernética, em particular, apresentados por essas tecnologias, já existe, sim, pelo menos um registro. O principal foro da ONU que vinha discutindo temas de segurança cibernética é o Grupo de Trabalho Aberto, com a sigla inglesa, a gente abrevia para OEWG. Muitos países, inclusive o Brasil, ressaltaram em discursos sobre ameaças na área cibernética essa preocupação que a computação quântica vai trazer para a segurança da informação, para a segurança cibernética em particular. Isso acabou, sim, sendo refletido, ainda que uma menção bastante breve, no último relatório desse grupo, que foi adotado agora em julho. Então, existe, sim, lá para registrar essa preocupação com os impactos da computação quântica sobre a segurança cibernética e a necessidade de desenvolvimento de ferramentas de criptografia pós-quânticas. Mas, pensando principalmente no impacto dessas tecnologias para o desenvolvimento dos países, para o poderio desses países e, portanto, para a sua inserção geopolítica, sim, é interessante a gente pensar na experiência de outros, focando em quântica. O professor Jonisval já falou da DARPA, criado em 58, e que sempre teve esse foco em projetos de pesquisa de alto risco e alta recompensa, e, nesse contexto, a DARPA tem, sim, nos últimos anos, financiado, promovido projetos nessa área de tecnologias quânticas, sempre promovendo essa colaboração entre entes públicos e privados. Alguns desses projetos são de sensoriamento quântico, que, como todos bem sabem, é uma das aplicações militares mais maduras de tecnologias quânticas, mas também em comunicações quânticas e em criptografia pós-quântica. Nesse caso, especificamente, já por meio da CISA, da Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos. E também é importante ressaltar que o AUKUS, esse arranjo de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, relacionado aos submarinos de propulsão nuclear, compartilhamento dessas tecnologias com a Austrália, também já prevê esse componente quântico de sensoriamento. Mas não é só os Estados Unidos que tem focado muito nisso. De um ponto de vista já de aliança militar, a própria OTAN também tem focado nisso. Então, em 2021, eles lançaram talvez o que a gente pode considerar uma versão OTAN da DARPA, essa DIANA, então Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, reúne 200 instituições da aliança, entre governamentais, de pesquisa e indústria. 6 dessas instituições são focadas em diferentes aspectos de tecnologias quânticas. E, em 2024, a OTAN publicou uma estratégia da aliança para tecnologias quânticas. A Índia, em 2023, publicou a sua Missão Nacional Quântica, com horizonte temporal de até 2031, focando em 4 hubs, também computação, comunicação, sensoriamento, materiais e equipamentos. A China também tem investido pesadamente nisso, como
outras tecnologias digitais. Nos últimos anos, apenas foram investidos mais ou menos 15 bilhões de dólares apenas em quântico. Em março de 2025, eles anunciaram terem desenvolvido um chip com capacidade de 105 qubits. E é talvez o país mais avançado em termos de potencial escalonamento dessas tecnologias, já com vistas à produção, eventualmente, em massa. Bem, e o Brasil? Então, como mais de um painelista comentou já antes de mim, temos a importância do investimento em tecnologias críticas para a promoção do nosso desenvolvimento, da nossa segurança e da soberania do nosso país. Aproveitar esse momento em que as tecnologias quânticas já estão desenvolvidas, mas ainda não chegaram em um ponto de tanta massificação, é o momento em que nós precisamos sim focar nisso, para que nós tenhamos a nossa própria base tecnológica nesse tema. E que, evidentemente, vai necessitar um esforço conjunto que integre instituições de Estado, de Estado e governo, tanto civis quanto militares, academia, indústria. E, nesse contexto, se encaixaria a atuação da diplomacia nisso. O secretário Molina começou a falar um pouco de regimes de controle de exportação. E é importante tratar deles nesse contexto em que a gente pensa sobre a importância do desenvolvimento da nossa própria capacidade tecnológica nacional. Existem, atualmente, são 4 regimes principais que são destinados ao controle de exportação de bens sensíveis. O grupo de supridores nucleares, o regime de controle de tecnologia de mísseis, o arranjo de vacinar, que é relacionado a armas convencionais, mas que inclui também já certas tecnologias cibernéticas, o grupo da Austrália, que é para controles de bens na área química e tecnológica. E nós temos, talvez, um embrião de um 5º regime de controle de exportação, que seria PALMOL, que é uma iniciativa de Reino Unido e França que visa a chegar a controles também de exportação sobre ferramentas intrusivas comercialmente disponíveis. Então, não foca em capacidades estatais, apenas em capacidades comercializáveis. Todos esses regimes, eles são fundamentados em entendimentos políticos. Nenhum deles foi criado por um tratado. Existem certos tratados que, sim, criam certas obrigações com relação a controles de exportação, mas esses regimes não são juridicamente vinculantes. Ainda assim, eles têm, sim, impactos muito práticos, muito reais, por mais que eles não sejam obrigações juridicamente vinculantes, que podem impactar o acesso do Brasil a tecnologias importantes para o seu desenvolvimento, para a sua defesa. O Brasil participa dos 2 primeiros regimes, do NSG, do MTCR, justamente com o objetivo de influenciar os processos decisórios e evitar a introdução de controles e barreiras de acesso a tecnologias de que necessitamos. A verdade é que essa lógica de regimes de controle de exportação não é uma lógica que o Brasil favoreça como posição de princípio. O Brasil, de maneira geral, favorece o recurso às organizações internacionais, aos foros multilaterais estabelecidos, a obrigações juridicamente vinculantes. Esses regimes, todos eles, por exemplo, têm, normalmente, o ingresso de um novo membro depende do assentimento de todos os outros que já são parte, o que é diferente de um tratado, por exemplo, em que, de maneira geral, todo Estado que queira obrigar-se e que cumpra os requisitos necessários para isso pode aderir. Agora, claro, a gente também junta com as considerações de princípio considerações pragmáticas. E, no caso específico do NSG, do MTCR, na década de 90, houve, sim, a decisão de que estar fora desses regimes estava cerceando muito o nosso acesso a tecnologias de que necessitávamos. E foi feita a decisão de aderir a esses regimes. Por enquanto, não aderimos aos outros. Bem, nesse contexto,
é importante falar do arranjo de vacinada especificamente. É um dos arranjos de que o Brasil, pelo menos até o momento, não faz parte, mas é o que talvez seja o mais relevante no contexto de tecnologias quânticas. É um arranjo que, originalmente, ele veio com o objetivo de promover maior transparência, controle e responsabilidade no que concerne ao comércio de armas convencionais e bens e tecnologias de uso dual, e que passou, lá pelas tantas, a também incluir itens da área cibernética. Ele não, pelo menos, ele não visaria a impedir transações legítimas de material militar. Ok. Ele não exige consulta prévia aos membros para realizar operações com não membros. Mas, por exemplo, caso um membro do arranjo de vacinar opte por autorizar uma transferência que tenha sido denegada por outro membro, ele deve notificar isso ao secretariado. Então, em vacinar, sim, existe, digamos, um nível de tratamento preferencial aos que fazem parte e algumas dificuldades adicionais aos que não fazem parte. Então, por que esse arranjo é talvez o mais relevante para a gente pensar agora? Ele é um arranjo cuja lista de controle já inclui software, equipamentos relacionados à criptografia quântica, desde 2023. O Brasil não tem acesso ao banco de dados do arranjo, às transações que são feitas. Por outro lado, todas as transações brasileiras de bens de uso dual com membros de vacinar, e são 42 países que fazem parte, incluindo Estados Unidos, incluindo Rússia, a maior parte dos países europeus, por exemplo, são informadas aos demais membros, ou seja, os outros membros sabem o que os outros, eventualmente, comercializaram com a gente, o que é uma potencial vulnerabilidade para a nossa indústria nacional. Então, uma eventual adesão do Brasil poderia fornecer subsídios à nossa inteligência comercial nacional, dotar o país de capacidade de influenciar o debate sobre o controle de bens sensíveis e tecnologias cibernéticas, de maneira similar ao que a gente já pode fazer no caso de nuclear e missilístico, e facilitar acesso a certas tecnologias sensíveis, particularmente cibernéticas e especificamente quânticas. Além disso, para além dos regimes de controle de exportação, vários países adotam controles nacionais, que costumam incorporar as listas de controle dos regimes dos quais eles fazem parte, mas que podem ir além disso. E que, claro, também incluem também certos tratados. Por exemplo, em arma, vacinar, de certa maneira, está mais relevante hoje em dia para o cibernético, inclusive, eventualmente, quântico, do que para o próprio armamento convencional, porque, hoje em dia, para armamento convencional, nós já temos o Tratado de Comércio de Armas, que estabelece vários critérios relacionados à exportação de armamento convencional. Então, vacinar, de certa maneira, passa a ser mais relevante até nisso. Mas, evidentemente, qualquer país tem a prerrogativa jurídica, legal, de impor os controles de exportação de bens e tecnologias que queira, porque o regime multilateral de comércio sempre teve exceções de segurança. Itens relacionados à segurança não entram nas normas de comércio tradicionais. E, então, sim, controles nacionais podem ser usados para restringir acesso a tecnologias, inclusive quânticas, por parte de potenciais competidores geopolíticos. Essa é apenas uma lista ilustrativa de países que já estão impondo controles de exportação na área quântica, alguns em mais categorias do que outras. Estados Unidos, Reino Unido, são alguns dos países com maiores restrições. China, recentemente, também publicou, há alguns anos, uma lei nacional de controle de exportações que também inclui bens quânticos. Então, qual que é o papel da diplomacia nesse contexto? É a defesa de regras não discriminatórias nos regimes de controle de exportação que atendam aos nossos interesses nacionais,
E, antes disso, inclusive, uma defesa da priorização do sistema multilateral tradicional para a definição dessas regras, em que nós estamos, digamos, em condição de igualdade para a discussão, definição dessas regras, diferentemente desses regimes que acabam começando como, de certa maneira, clubes dos mais poderosos. Mas, uma vez que a gente faça a decisão de ingressar, defesa, sim, dessas regras, e que atenda aos nossos interesses. E um exemplo muito relevante nesse caso, por exemplo, é o caso do NSG, da área nuclear. Houve discussões, em algum momento, para que, entre os critérios para se autorizar a exportação de bens de uso dual da área nuclear, se incluísse adesão ao protocolo adicional. O Brasil, como você sabe, não é parte do protocolo adicional. O Brasil e a Argentina conseguiram, no âmbito do NSG, que o acordo quadripartite entre Brasil, Argentina, AEA e a ABAC, a Agência Brasileira de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, fosse considerado equivalente a um protocolo adicional para efeitos da aplicação desses controles de exportação. E, claro, além disso, nosso papel também é realizar gestões bilaterais junto a países específicos sobre essas restrições nacionais, com vistas, idealmente, a superar essas restrições. Agora, o que tudo isso quer dizer? No fundo, a diplomacia pode fazer todo esse esforço para melhorar o nosso acesso a essas tecnologias, mas a verdade é que esse contexto mostra, no fundo, a importância de que nós tenhamos essas capacidades nacionais e possamos reduzir a nossa dependência de tecnologias estrangeiras. E dado o longo período de maturação dessas tecnologias, cabe sim ao Brasil antecipar, então, esses desafios, advindos, por um lado, da emergência das tecnologias, no contexto de segurança, inclusive com relação ao acesso, e permitir que o avanço da computação quântica possa ser revertido em prol do desenvolvimento sustentável nacional, preservando a nossa soberania e alavancando os nossos interesses. E é nesse sentido que o Itamaraty vem atuando e vai continuar atuando também com relação a tecnologias quânticas. Obrigada. Excelente, inclusive no tempo. Teria perguntas a fazer, em particular, sobre nós fomos muito vítimas aqui nessa área de aeroespacial do ITAR. E sofremos muito com isso desde muito tempo, mas deixa para a parte de debates, enfim. Então, em benefício do tempo, vamos passar a palavra para a sua manifestação. Eu convido o general Corrêa Filho a fazer uso da palavra. Seus 20 minutos, avisarei quando faltarem 5. Obrigado, professor. Cumprimentando meus colegas aqui da mesa, cumprimento a todos aí que participam, que nos assistem. Eu não combinei com o brigadeiro Nelbert nem com o coronel Daniel. Antes de iniciar aqui a atividade, a gente estava conversando ali no corredor e eu verifiquei a semelhança de posicionamento, vamos dizer assim, ou de ideias a respeito dessa gestão estratégica desse tipo de problema, por exemplo, quântica. Não serve só para isso, mas para isso também. E eu identifiquei que a questão é que nós tínhamos o mesmo problema e achamos uma solução muito parecida, que é um bom sinal, né? Sinal que deve ter algum nível de acerto nessa, né? Processos completamente distintos, sem conversar um com o outro, chegaram numa solução muito parecida, é sinal que deve ser uma boa solução. Então, eu vou acabar, ela disse que eu ia falar aqui dessa experiência nossa do Condeciber, e eu vou acabar reforçando aí. Voltou, não precisa ir lá, não. Vou acabar reforçando, então, a própria intenção da atividade, né, que é em cima do projeto ETER, né? Mas o doutor Joanisval, ele escancarou as nossas dificuldades aqui, né, na verdade. E é isso mesmo. E é contra isso que a gente tem que brigar. No final das contas, é esse o problema comum que eu comentei, que eles sofreram aqui, que eu estou sofrendo lá no Condeciber. E é interessante que o doutor Hamilton,
em compensação, ele apresentou 2 casos de sucesso, né? Um da Embrapa, outro da Petrobras. E esses casos de sucesso têm que servir de referência para a gente, né? Pô, nós temos um monte de dificuldade, tem 2 casos de sucesso. Peraí, o que foi feito diferente nesses casos, né? Para que a gente siga um bom exemplo. E eu vou identificar, então, vou usar esse meu tempo para identificar aqui algumas das características que estão nesses casos de sucesso, mas que, por exemplo, está na DARPA também, que foi citada aqui pelo Molina, depois pela Larissa. Foi citado, acho que quase todo mundo aqui, na verdade, né? A DARPA. Mas a gente vê, a primeira coisa, é um planejamento estratégico, top-down, onde se define uma prioridade de Estado, não é nem de governo. E aí se investe coerentemente, né, constantemente, se garante aquele fluxo, porque foi uma prioridade estudada e definida pelo Estado. Agora sim, nós não temos dinheiro para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, por isso que chama prioridade, né? Se desse para fazer tudo, não precisava estudar. Então, algumas coisas vão definir essa prioridade. Uma muito importante foi citada também pelo Molina e pela Larissa aqui, que é, por exemplo, o controle de exportação. Então, se é uma tecnologia que me é negada, eu vou ter que me virar e fazer a minha. Esse é um dos motivos que pode me levar a eleger aquela tecnologia para eu investir nela. Se é uma coisa que, se A não me vende, B vende ou C vende, aí eu... Porque, com certeza, eu desenvolver a minha tecnologia vai custar muito mais caro do que comprar de alguém, por exemplo. Então, eu tenho que estar... Para mim, o primeiro grande fator é esse. Por que eu preciso ter a minha? Por que eu preciso ter soberania em cima desse conhecimento, dessa tecnologia? Um dos principais motivos é esse, porque ela é negada. Se eu não desenvolver a minha, eu não terei acesso, e vou ficar para trás. No caso que nós estamos vivendo agora, tanto da quântica quanto da IA também, são tecnologias que, se a gente ficar para trás, a gente vai ficar para trás em tudo, no final das contas. Então, porque elas são muito transversais. Então, elas são particularmente, eu considero boas escolhas, viu, doutor Milton, de onde a gente investir o pouco dinheiro que a gente tem, mas mais do que o dinheiro, as nossas capacidades, as nossas pessoas. Nós temos poucas pessoas. E hoje nós temos pouco tempo também, porque nós já estamos ficando para trás, na verdade. Então, a gente tem que fazer esse planejamento estratégico e definir, né, como o doutor Milton falou que foi feito no MCTI, inclusive, né, um trabalho multidisciplinar, né, aí o Daniel também, quando o Daniel falou, né, que foi a reunião do dia 20 de dezembro, né, aqui na... Mas é exatamente daquilo que a gente precisa, a gente tem que definir. Vem cá, eu consigo fazer tudo que eu gostaria? Não. O que eu vou fazer, então? Foi o dia 20 de dezembro de 24 aqui. A outra característica que a gente vê nesses casos de sucesso é a governança centralizada. Então, a gente vê, por que a Embrapa deu certo? Porque tinha a Embrapa. Se não tivesse a Embrapa, ia ter um monte de gente pesquisando coisas ligadas naturalmente ia ter uma grande pesquisa nessa parte agropecuária no Brasil, mas ela não ia ser objetiva, não ia ser direcionada. Então, a Embrapa, a governança que a Embrapa deu no processo, deu foco, foi essencial para nós chegarmos. Hoje nós somos, talvez o país, como até o senhor citou, talvez o país mais desenvolvido do mundo em determinadas tecnologias, né, para produção em áreas tropicais, por exemplo. Então, no caso da Petrobras, mesma coisa, tinha a governança da Petrobras. E aí a gente, muito rapidamente, desenvolveu uma tecnologia complexa, que eu diria que não existe no mundo semelhante à nossa, né, no mesmo nível da nossa. Então, a outra característica é essa, é a governança que vai dar foco nas iniciativas, nos investimentos, tanto financeiros quanto de pessoal, nos esforços de uma maneira geral. E isso vai facilitar muito o resultado. Uma coisa importante, que é uma dificuldade que eu vejo nesses nossos processos, é o nosso salto dialético para passar da ciência para a tecnologia, vamos dizer assim. Eu desenvolvo uma tecnologia, e aí, quem vai produzir isso? Como é que eu vou sustentar quem vai produzir isso? Então, a gente quer uma outra coisa que vai influenciar, né, vai dar a volta e voltar lá no planejamento estratégico. Tá? Eu vou desenvolver uma tecnologia que depois eu não tenho mercado para ela? Então, por exemplo, quântica, né? Voltando aqui para o nosso...
eu vou conseguir competir com esses gigantes mundiais que estão investindo dezenas de bilhões de dólares, né? Nosso planejamento otimista é de investir $1 bilhão nos próximos 10 anos, né? 5 bilhões de reais, $1 bilhão mais ou menos, nos próximos 10 anos. O pessoal está investindo dezenas de bilhões de dólares aí, né? E não é em 10 anos, né? É em um período muito menor. Então, eu vou conseguir competir com esse pessoal para pegar esse produto que eu tiver aqui no final e vender para alguém que não seja eu mesmo? Não vou. Muito difícil. Pode até ser, né? Que a gente tem uma solução muito inovadora aí, mas não é o normal, não podemos contar com isso. Bom, o meu consumo interno vai ser suficiente para sustentar as empresas envolvidas na produção desse material, desse produto que nós estamos falando? Talvez seja. Tem coisas que o Brasil é um país enorme, né? Tem coisas que talvez a gente mesmo e aí vende para o nosso entorno estratégico aqui e tal, e acaba sustentando. Então, mas é um fator que, se eu não for ter competitividade, aí eu tenho que, é uma solução mais ousada, é uma decisão assim, não, eu não vou ter competitividade, eu vou bancar. Ou seja, eu vou sustentar, por exemplo, uma das possibilidades é usar uma empresa estatal para fabricar. E aí eu pago o salário de todo mundo lá mesmo, eles vão fazer o que o país precisa. É uma solução, por exemplo. Mas eu tenho que pensar nisso lá no começo, na hora que eu decido. Tá, como é que vai ser o final desse processo? Porque senão eu vou gastar uma fortuna, vou gastar um tempo danado, e no final eu vou desenvolver uma tecnologia que vai nascer e morrer em seguida, porque eu não consigo sustentá-la, né, dar sustentabilidade a esse projeto. Então, esse também é uma questão importante para se decidir, para se a gente chegar no dia 20 de dezembro de 2024 aqui, né? E a nossa experiência lá no Comando de Defesa Cibernética é muito parecida com essa do ETER aqui. Nós tivemos o nosso dia 20 de dezembro de 2024, que veio uns meses depois, né, uns 5 meses depois, mais ou menos, mas nós tivemos que tomar, num nível mais, né, no nível do Comando de Defesa Cibernética, mas nós fizemos essa mesma preocupação, assim, computador quântico, cara, não adianta. Eu não vou conseguir, é um investimento monstruoso que eu não vou ter como fazer, e se um dia eu chegar em algum lugar, eu não vou competir com as gigantes que estão produzindo computador quântico. Eu tenho que produzir instrumentos, digamos assim, né, tecnologias quânticas, né, de sensores, por exemplo, de comunicação quântica. Então, a gente, basicamente, nós temos que investir em comunicação com links quânticos, tem tudo a ver com segurança cibernética, e criptografia quântica. Tanto a criptografia pós-quântica, quanto as trocas de chaves quânticas, e as outras tecnologias aí de criptografia quântica, que é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais barato, é muito mais fácil da gente manter vivo depois que a gente chegar lá. Na parte de criptografia quântica, nós já até temos resultados, né? E temos empresas que já fazem isso, que elas já sobrevivem vendendo, não só para a gente, como também para o mercado externo, diga-se de passagem. Então, assim, são investimentos mais seguros, mais simples. Então, nós tivemos o nosso dia 20 de dezembro lá. Nós decidimos, não, nós vamos investir nisso. Nós vamos investir em criptografia quântica e vamos investir em links quânticos. Tá? Então, é esse o nosso foco, mas eu entendo que essa decisão, essa é uma decisão, veja bem, no meu nível ali, com Deciber, né? Pica-fumo, como a gente diz no Exército, né? Mas isso tem que se reproduzir nos níveis mais altos da nação, esse tipo de escolha. Então, eu não tenho dúvida, né? A Força Aérea, o sensor quântico, aí, particularmente o inercial, ele tem eu concordo que é uma excelente escolha de uma aplicação quântica que a gente vai conseguir chegar mais fácil do que num computador quântico, por exemplo, no processamento quântico, e vai ter uma utilidade. E aí, por exemplo, uma Embraer da vida que entre nesse mercado e produz, vai vender isso para o mundo inteiro, no final das contas. Então, assim, esse tipo de raciocínio estratégico é que eu acho que, de uma maneira geral, falta para a gente como país, para que a gente faça boas escolhas, bons investimentos e consiga chegar num resultado efetivo, onde a gente, no final, inclusive no final, esses dias eu estava conversando com o pessoal de um estado que está investindo. Eles falaram assim, eu estou investindo 700 milhões por ano em tecnologia. Eu só produzo paper. Estou investindo, mas é a nossa cultura, vamos dizer assim. Aí eu falei assim, eu não aguento mais produzir só, eu preciso produzir nota fiscal, porque aí o dinheiro retorna para o Estado. Aí esse investimento do Estado vai retornar em nota fiscal, mas tem que chegar na nota fiscal. Né? Tem que chegar no TRL9, tem que ter um produto que alguém vai vender, vai fazer a nota fiscal, e eles não conseguem dar esse salto dialético, eles ficam produzindo paper, mas porque o planejamento não está, desde o início, enxergando o final dele. A gente está alimentando, como acho que foi o senhor que falou, de regar a base, né? E precisa fazer isso.
até, inclusive, assim, são instituições diferentes com objetivos diferentes. Né? Tem instituições de fomento que o objetivo é esse mesmo, é regar a base, é formar massa crítica, é capacitar pessoal. Mas as de ciência e tecnologia, elas têm que estar preocupadas com o produto no final. Então, essa é uma dificuldade estratégica que eu entendo que prejudica a gente em todas as iniciativas. E aí a gente tem uma série de iniciativas pulverizadas, sem uma governança central, sem um planejamento estratégico planejado até o final, né, para que a gente dê sustentabilidade depois ao produto. Então, fica meio que eu concordo que Deus é brasileiro, né? A gente fica confiando muito nisso. A gente vai fazendo e deixando e esperar para dar certo lá no final, meio que sozinho, né? Então, a gente tem que planejar melhor, estrategicamente, para que a gente consiga garantir o resultado final dessas iniciativas. Então, no meu quadradinho lá, né, o general Enzo, quando era comandante do Exército, falava, né, cada um tem que falar da sua cadeira, né, do tamanho, tem que enxergar o tamanho da sua cadeira. Então, falando aqui da minha cadeira, do Comando de Defesa Cibernética, eu tenho tentado fazer esse exercício. Então, assim, pô, não adianta eu, com o orçamentozinho que eu tenho, anual, eu fazer um plano megalômano que eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, estamos tentando fechar num objetivo efetivo, prático, e estamos tendo hoje dificuldade de garantir, por exemplo, um produto que não é exatamente quântico. Esses de quântica estão mais verdes ainda, né? Um pouquinho mais maduro está o nosso projeto de IA para cibernética, para segurança cibernética. Minha dificuldade é assim, quando é que eu vou produzir isso? Depois que eu desenvolver a tecnologia, quem vai produzir esse negócio? Como é que eu faço esse link? Porque uma ferramenta dessa de IA ela vai ter que ser mantida diariamente. Quem é que vai fazer essa manutenção? Né? A nossa academia, não é o DNA a academia não é para isso. Eu tenho que ter uma empresa com um produto, que venda o produto e mantém esse produto, né, com o dinheiro da venda, inclusive. Então, essa era a visão que eu queria compartilhar com as senhoras e com os senhores aqui, dessa necessidade de um planejamento estratégico para a ciência e tecnologia, no final das contas, que defina prioridades nacionais e que dê foco nas iniciativas e que contemple, no início do planejamento, o que a gente visualiza lá no final, para que a gente tenha mais chance de chegar. Já é difícil, hein? Com um bom planejamento, com todas as variáveis que tem no meio desse caminho, já é muito difícil garantir o sucesso no final. Se a gente não tiver esse planejamento muito bem feito, aí é quase certo que nós não vamos chegar lá, com raríssimas exceções, né? Não vou dizer raríssimas, né? Mas com algumas exceções de sucesso no Brasil, que tinham características específicas que a gente tem que repetir. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, excelente. Tem vários pontos de concordância com o senhor, inclusive na identificação de focos, a partir da nossa realidade, nossa base, o que no Brasil o senhor apontou 2 ou 3 pontos de foco, e dentre eles eu destacaria, mas vou deixar parte da criptografia. Porque o Brasil tem nós temos muito mais produção de software do que de hardware, especialmente hardwares extremamente exigentes, né? Então, concordo e fico muito contente de ver que os senhores chegaram a essa conclusão de que eleger a criptografia como um dos focos, né? E sobre a coordenação também, teria muito a falar aqui, mas eu vou deixar para a plateia falar, e seja aqui, e talvez nós tenhamos perguntas através do YouTube, né? Eu só lembraria o exemplo da Escola de Sagres. Se todos forem estudar a Escola de Sagres, nosso colega aqui gosta de história, temos muitos pontos em comuns a conversar, desde a fundação do Ministério da Aeronáutica. Eu fiz um trabalho em 92 na ESG sobre, desde a fundação do Ministério da Aeronáutica até o impacto na indústria espacial. E vem uma série de pontos que o senhor apontou. Tá? Enfim, teria uma série de comentários sobre cada um de vocês, enfim, os acordos, inclusive na área espacial, na área de detritos espaciais, que eu pioneirei também no INPE, enfim, cada um desses pontos. Mas vamos abrir para a audiência e, a seguir, se houver
e através dos nossos colegas, perguntas eventualmente, as pessoas eventualmente pelo YouTube farão perguntas a eles, reproduzirão uma pergunta para nós, lerão uma pergunta para nós, enfim. Então, faculto a plateia, a palavra. Doutor Marcelo, bom dia, obrigado. Queria fazer, antes da pergunta, só corroborando com o que o general Corrêa Filho comentou, a gente, na verdade, fala só o que dá certo, né? Às vezes a gente não fala o que dá errado no processo. Não necessariamente chegou a dar errado, mas no dia 20 de dezembro de 2024, a gente ponderou, a gente tem alguns amigos da Embraer aqui, né? Não sei se já foram embora ou não, a gente ponderou a possibilidade de desenvolver um radar quântico. Era uma das possibilidades também. O que nos demoveu dessa ideia? Justamente a dificuldade de converter esse radar quântico em nota fiscal. Então, a gente teria uma demanda interna muito pequena e, portanto, não haveria uma tração consequente da indústria. Então, se não há tração consequente da indústria, fatalmente essa pesquisa vai parar no TRL6, eu não converto em tecnologia, essa tecnologia não se converte em independência tecnológica ou soberania em alguma medida. Então, só corroborando com o que o senhor falou, porque o sensor inercial quântico, por causa da demanda da sociedade como um todo. Então, esse é um ponto interessante. Da pergunta agora, essa pergunta, na verdade, é para o doutor Hamilton, para a primeira secretária, quase conselheira, né, Larissa, secretário Morina, e até para o doutor Joanisval aqui. Muitos comentou sobre DARPA. A gente acha que DARPA realmente é algo extremamente interessante. Eu acho que a cópia acéfala de um modelo, sem as devidas alterações e adaptações, para todo o nosso arcabouço cultural, jurídico, organizacional, ela é, por si só, uma cópia acéfala e não vai funcionar. Mas vamos usar o termo DARPA aqui como uma referência geral, já considerando as adaptações necessárias. A institucionalização, a criação de uma DARPA aqui, ela depende necessariamente de algumas medidas protetivas que o secretário Molina já comentou ali anteriormente. Então, a gente vai precisar de uma política nacional de proteção, vamos chamar de tecnologias sensíveis. E nós vamos precisar também de um trabalho do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, tanto a CRE do Senado quanto a CREDEM da Câmara. E vamos precisar de um alinhamento muito forte com financiamento, que aí não cai só mais em MCTI. Como é que a gente pode tratar isso de uma forma adequada? Vamos usar o exemplo do secretário Molina de novo. Daqueles vários quadrinhos, naquele seu slide, vamos pegar alguns. Vamos pegar, por exemplo, IA, comunicação quântica, quântica como um todo e cybersecurity. Pensando aqui no general Corrêa Filho. Vamos pegar esses 4 exemplos para essa DARPA brasileira. Essa DARPA brasileira vai tratar desses 4 exemplos. Como é que a gente trabalha, então, essa política nacional, tanto no nível do GSI, então no Poder Executivo, tanto quanto no Congresso, quanto puxando as linhas de financiamento. Então, na verdade, é uma pergunta para todo mundo, ou talvez só uma reflexão, acho que não tem uma resposta direta, né? Mas eu acho que é uma pergunta que eu acho importante postular aqui nesse fórum para que a gente comece a debater isso aí. Obrigado. Querem comentar? Alguém? Nós temos buscado essa interlocução, né, transversal, com muita força na questão da Política Nacional de Cibersegurança. Ela era um projeto de lei, né, que era um anteprojeto de lei que ia ser apresentado, foi feita uma audiência pública, e, por decisão de governo, ele foi fatiado em 2 partes, né, então criou-se um decreto, criando a Política Nacional, e a questão do comitê trabalhar um projeto de lei novo. Tá? Mas o que a gente faz é ter esse diálogo transversal lá no GSI. Então, a gente fala com o pessoal da Frente Parlamentar de Cibersegurança, no Senado, a gente busca os diferentes ministérios, né, da esplanada para tratar da temática. E, idealmente, isso teria que ser um projeto de lei, né, para envolver todos esses atores.
Mas, nos bastidores, isso tem que estar assim, muito bem já azeitado, né? Então, eu entendo que lá no Senado tem a CRE, né, que é um ambiente muito propício, favorável de se trazer um debate desse nível, né? E da parte do GSI, nós temos assim, total interesse, é uma missão do GSI fazer essa escala nacional, né, de proteção de segurança da informação. Só não temos os braços e recursos, né, disponíveis, mas quando se organiza, se idealiza o que se quer para mostrar, criar, a gente tem essa capacidade. Só mais um detalhe que eu esqueci de comentar. Era o último textinho aqui. A conselheira Larissa comentou a respeito aqui do arranjo vacinar. Eu acho que isso tudo entra dentro desse pacote também. Não adianta eu ter uma DARPA para tratar desses assuntos, ainda que eu tenha um arcabouço de política nacional se protegendo, financiamento, se eu tenho essa barreira internacional. Então, se a senhora puder comentar alguma coisa também, eu agradeço. Muito obrigada. Secretária, ainda não conselheira. Mas, bem, a verdade é que, de certa maneira, arranjos de controle de exportação como o vacinar são mais um motivo para a gente desenvolver as nossas próprias tecnologias do que, digamos, algo a se resguardar caso a gente tome a decisão de desenvolver. Justamente a dificuldade é conseguir que a gente receba, que a gente consiga comprar esses bens, essas tecnologias, por conta de eles serem considerados muito sensíveis. Então, de certa maneira, isso é um incentivo para o desenvolvimento nacional. É óbvio que, em contexto de competição geopolítica, é muito normal que tenha estados que não têm interesse em ver, não porque é o Brasil, mas de ver outros países que não costumavam ter domínio de tecnologia de ponta passarem a ser atores relevantes nisso. Então, sem dúvida que, inclusive, esse, às vezes, pode ser um ponto a favor de entrar mais cedo nesses regimes do que mais tarde. Por exemplo, a China é um país que tem muita dificuldade de ingressar nesses regimes de controle de exportação. Eles estão no NSG, mas não conseguem entrar no MTCR, não conseguem entrar em vacinar, porque não existe consenso. Então, é um ponto, eventualmente, a ser observado. Mas também, eu acabei não ressaltando muito na minha exposição, mas para acabar com uma visão um pouquinho mais positiva, no slide do Dr. Hamilton, ele mencionou em algum momento promoção de cooperação internacional, foco em América Latina. E a verdade é que, no fundo, sim, apesar de a gente ter um contexto de competição geopolítica, tem espaço para cooperação, e a verdade é que, nesses pontos tão estratégicos, às vezes o espaço para cooperação é mais presente com países com limitações parecidas com as nossas. Os países que estão muito mais avançados em certas tecnologias não têm interesse, de maneira geral, em que a gente passe a ter acesso a elas também. Agora, outros países em situação semelhante à nossa, por exemplo, eu já servi na Embaixada do México, no México, e que é um país que via muito o Brasil como referência. A gente fala muito das nossas limitações, mas tem muitos países que nos veem como referência e que justamente tinham esse interesse, por exemplo, em fortalecer a cooperação, porque a gente tinha o síncrotron, eles têm telescópio super avançado. Então, às vezes, países com um perfil mais parecido com o nosso, nesse sentido de ter tecnologia de ponta em certos nichos, com potencial maior, mas alguém que, digamos, um país que não está na elite, às vezes, na verdade, é mais fácil, porque aí existe um interesse comum de formar uma cooperação em que a gente consiga complementar os investimentos que a gente faz em pesquisa nessas áreas. Obrigada. Eu queria aproveitar o gancho aí da intervenção da secretária sobre essa questão de cooperação internacional. Nós, no MCTI, temos visto que, em vários países que justamente se atém a esse padrão que a secretária citou, são países que têm uma condição econômica, algo compatível com a nossa, em termos de capacidade de investimento em ciência e tecnologia, e, por vezes, têm necessidades muito semelhantes. Eu vou dar um exemplo concreto. Algumas semanas atrás,
nós tivemos uma reunião bilateral ainda não envolvendo nível diplomático, mas ainda nível de MCTI e órgão congênere com a Nigéria. O governo da Nigéria, que é um país que tem a população superior até do Brasil, maior que o Brasil, e eles têm acompanhado com interesse alguns desses nossos passos. Por exemplo, que o Brasil tornou público, que lançou uma política de plano brasileiro de inteligência artificial. Temos discutido segurança cibernética, né? E isso tem ganhado, tem repercutido, até porque entre as ações que o MCTI tem trabalhado para o pilar recurso humano, por exemplo, nós temos procurado promover alguns projetos de capacitação. No caso de segurança cibernética, a gente tem um projeto chamado Hacker do Bem, que ele foca em uma capacitação inicial em vários níveis de qualificação dos partícipes, mas alcançando no todo pelo menos 30 mil estudantes, né? Parece um número até impactante, mas a gente sabe que é bem aquém ainda do que a gente precisa fazer, mas foi um início razoável. E isso é mais uma das... é só um exemplo que mostra que mesmo com esses recursos limitados, você não pode se furtar a ter clareza naqueles que são os pilares para isso tudo andar, e você trabalhar de uma maneira, vamos dizer assim, cirúrgica até. E aí eu pego carona no comentário muito oportuno do general Correia. Principalmente quando você tem poucos recursos, aí que você tem que ser muito mais cuidadoso com a questão de planejamento. Porque se você errar, você tem que errar por pouco. E o ideal é que você não erre. Quer dizer, você evite pulverização de recursos, sombreamento de ações, né? Então, a parte da governança, que muitas vezes entre nós não é um pouco relevada, quando se formula programas, e principalmente para tratar com assuntos novos, a gente tem que cada vez mais... Oi? Ele está sofrendo algumas oscilações, assim, que eu não sei se é fruto aqui da interferência eletromagnética aqui no setor, na área. Outra coisa que a gente precisa começar a, vamos dizer, resgatar, principalmente, é que muitos dos bons projetos que hoje a gente testemunha, eu acho que eles são fruto, por exemplo, da conjugação de encomendas tecnológicas, onde nós mobilizamos para fazer frente àquele desafio o melhor que nós tínhamos em termos das competências de instituições que produzem ciência de ponta. Então, no próprio caso do pré-sal, lá que eu citei em passando, né, a Petrobras tem um centro de pesquisa de renome mundial, mas mesmo assim ela não prescindiu de buscar parcerias e complementações envolvendo instituições de pesquisa no país inteiro. Então, esse é o lado do trabalho em rede que a gente precisa estimular. E onde é que entra o exemplo de encomendas? Eu diria olhando para o próprio setor aeronáutico. Para você usar o poder de compra com sucesso, se você não tiver uma encomenda antes, pode ser que a tentativa de usar o poder de compra vire só retórica, uma letra morta, porque você não criou atores em condições de atender participar daquela disputa quando surge a compra pública, né? Imagina que, em algum momento, lá atrás, né, eu vou pegar lá atrás, assim, quando o Ministério da Aeronáutica precisava substituir a frota de transportadores, de transportes médios, C-47, né, o velho DC-3 de guerra, né, já estava em processo de desenvolvimento Bandeirante. Quando saiu a encomenda, a Embraer pôde dar uma resposta. E aí, nessas horas, é que eu acho que o Estado faz um bom papel, onde ele induz os primeiros passos, e ele é um facilitador, abre caminhos, e depois cria as condições
para que aquela empresa, que às vezes ou é estatal, ou na situação mais contemporânea, onde criar novas estatais é muito mais difícil, apoie o empreendedorismo de base local. E aí eu olho para o exemplo da Texis, né, e outros exemplos de empresas que foram criadas quando a gente pensa em empreendedorismo, não precisa ser aquela startup de garagem, não. Às vezes são empresas que já são formadas por empreendedores que já têm muita bagagem, mas que ainda não tiveram, às vezes, aquelas oportunidades de contar com esse aparato que o Estado mobiliza e imobiliza em todos os países que eu conheço que estão à frente da gente. Não é à toa que muitos deles avançam em velocidades maiores. Nós temos que não temos que ter pudor em fazer o uso do instrumental que outros países competidores fazem. E temos condições para isso. Eu diria que recentemente nós começamos a criar as condições para isso. No momento em que o Congresso Nacional, por exemplo, aprovou uma lei complementar, que foi uma batalha grande, né? Nosso amigo acompanhou uma lei complementar que finalmente tornou acessíveis os recursos do FNDCT. Isso criou condições, pela primeira vez em 20 anos, para que pudessem ter recursos não reembolsáveis, tanto para fazer encomendas, viabilizar encomendas junto a ICTs, quanto subvenção econômica junto ao setor empresarial. Por quê? Contar com linhas de financiamento, com taxas baixas, isso é bom, em termos de inovação, modernização industrial. Agora, esperar que o país vai avançar em desenvolvimento de tecnologias disruptivas, que envolvem grande risco e incerteza, tem que ter recurso não reembolsável. Senão, nós vamos estar andando em círculos, né? Então, mas eu comento isso com um certo grau de otimismo moderado. Eu acho que a gente avançou bastante, mas a distância que nós deixamos ao longo dos anos é tão grande em alguns setores, que mesmo tendo avançado bastante relativamente, né, de uma escala de 1 a 10, né, você deveria estar em 8, passou de 1 para 2, você avançou 100%. Né? Mas só que o que tem ainda pela frente é muito grande. Mas projetos, por exemplo, mesmo projetos como eu mencionei muito também, muito de passagem, como o projeto que nós chamamos de Centros de Competência, ele tem por trás trazer para o setor de TIC um pouco dessa filosofia que existiu no setor aeronáutico quando se criou o CTA, por exemplo, no setor petrolífero, quando se criou o SEMPES, que a gente olhou o seguinte: o Brasil fez um esforço para evitar o desmantelamento da base industrial em tecnologias da informação e comunicação e teve um certo êxito. Um dos poucos países fora do Sudeste Asiático que tem uma base industrial razoável, com muitas deficiências ainda, baixa inserção internacional, nível de exportações, mas a base está aí. Então, um primeiro passo importante. E essa indústria, apesar de todas as dificuldades, ela tem injetado por ano em torno de uns 3,5 bilhões, já indo para 4 bilhões de reais em atividade de pesquisa e desenvolvimento. Quase 60% desse montante é em projetos em cooperação com universidades e centros de pesquisa. Se você olhar, se a gente examinar a realidade da indústria de transformação brasileira, isso é um caso que deveria ser lugar comum, mas não, está entre as exceções. E alguns desses projetos que eu exemplifiquei, como esse projeto do Centro de Competência, cada um na sua área de atuação, recebendo investimentos iniciais da ordem de 60 milhões de reais, isso só está sendo viável porque uma parte desses investimentos que o setor industrial está fazendo, ele está direcionando para esses projetos que o Estado anuncia como projetos transformadores via um fundo chamado PPI, Programas de Projetos Prioritários, onde a indústria não é obrigada a investir, ela tem que ser convencida, cativada a investir, por entender e concordar que estão sendo eleitos projetos que realmente se propõem a atacar lacunas que individualmente
poucas empresas teriam condições, na realidade brasileira, de fazer frente. Por exemplo, dar o passo inicial em formar um contingente de pesquisadores e desenvolvedores de segurança cibernética. Existe um clamor, mas ninguém, individualmente ou poucos grupos, teriam essa, vamos dizer assim, disposição. E aqueles que têm, que às vezes são grupos multinacionais, nos seus países de origem, eles já estão fazendo isso, então queriam replicar a experiência aqui. E isso está valendo para outras áreas onde a gente está procurando dar os primeiros passos. É o caso de tecnologias quânticas, segurança cibernética, Open RAM, entre outros assuntos, blockchain, só para citar alguns exemplos. Então, e quanto à questão de que a pesquisa não fique resumida a fazer do Brasil um país que continua se destacando nas estatísticas com produção de ciência de qualidade. Isso é importante, é uma condição necessária, mas sabemos que é um primeiro passo, está longe de ser necessário o suficiente. No modelo, volto ao modelo de centro de competência, não é a panaceia para todos os problemas, mas ele nasceu também com essa preocupação. Mesmo sendo instituições que seriam selecionadas para fazer pesquisa de TRLs, digamos, baixo, né? Baixo para médio, entre 2 a 4, pensando em escala de maturidade, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas instituições assumem um compromisso de ter programas de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. Ou seja, aquela ciência produzida ali, ela aumenta-se, digamos assim, potencializa-se as chances delas chegarem ao mercado através de novos empreendimentos, de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. Então, é só para pontuar, viu, professor, que o ambiente continua hostil, difícil, né? Mas eu acho que o fato de, por exemplo, hoje a gente estávamos até comentando no jantar, um sistema de pagamentos que está caindo na boca do povo no mundo inteiro, né? Está causando frisson, inclusive em algumas big techs, né? Uma certa preocupação. Nós temos que enxergar essas coisas, esses riscos, pelo lado do copo meio cheio, né? Então, a gente tem uma competência razoável aqui, né? É surpreendente o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Nós estamos aqui vamos dizer assim, no templo posso dizer, da formação que levou a viabilizar a indústria aeronáutica no Brasil. Mas, se nós fôssemos retroceder e examinar os livros de história, os registros históricos, há poucas décadas, isso seria considerada uma tarefa insana, né? Porque as barreiras eram de tal ordem que eu diria que é quase tão comparáveis a gente imaginar que no Brasil, em pouco tempo, a gente vai ter condições de desenvolver GPUs para reduzir a nossa dependência de NVIDIA e outras grandes empresas do setor. É comparável, acreditem em mim. Embora talvez nem todos sejam afetos ao setor das TICs, mas eu ouso dizer que são desafios muito semelhantes. E foram vencidos. É lógico que os contextos mudam, as realidades mudam, né? E muitas vezes, como dizia o falecido escritor Luiz Fernando Veríssimo, para nossa tristeza, quando a gente domina as respostas de alguns problemas conhecidos, surgem novas perguntas. Mas é isso que nos move, é isso que torna interessante militar em prol da ciência, né? E todos nós que estamos aqui, de alguma maneira ou outra, estamos militando em prol da ciência, tecnologia e inovação, seja na área diplomática, no legislativo, seja na função de gestor de políticas públicas e facilitando e criando condições para que vocês, na ponta, aceitem esses desafios e topem entrar nessas aventuras, né, de cabeça, né, contando com alguns assim, gurus, como o Coronel Daniel, que chega lá e nos apresenta um negócio assim, muito maluco, que a gente fala, mas eu acho que nem
Eu acho que nem o Heisenberg ia entender direito isso, mas eu vou acreditar que você está falando um negócio que é plausível, né? Enfim, eu me alonguei demais já para deixar encerrar a minha fala aqui e esgotar o tempo e não dar tempo para mais perguntas capciosas, porque eu estou desconfiado que alguém vai querer perguntar sobre o dinheiro, e isso é mais melindroso. Obrigado. Obrigado por todas pelas perguntas, excelentes intervenções. Uma última pergunta muito rápida. Meu nome é André Hauen, eu sou da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e venho aqui para conversar com vocês à tarde sobre encomendas tecnológicas. Tá? Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo aqui, porque casa muito com o que a gente vai conversar à tarde. A gente está falando muito de DARPA aqui. O modelo da DARPA é um modelo que funciona não por crédito, não por subvenção, mas por encomendas tecnológicas. Vai ser legal essa parte da tarde, porque eu vou poder explicar a essência da encomenda tecnológica, mas eu queria provocar o general e fazer uma pergunta. General, considerando toda a história da DARPA dos Estados Unidos, de 1958, do Sputnik, da geração da GPS, que mais, do radar, enfim, e considerando o que a China está fazendo, quais são as chances de a gente ter um projeto nacional de tecnologias quânticas sem o poder de compra do Estado, como first buyer? Eu queria que você me respondesse qual é a chance disso acontecer de maneira robusta, sem que o Estado seja o primeiro comprador, assim como foi na DARPA, assim como foi na China. É uma pergunta, obviamente, provocativa, mas é para deixar também um comentário de que, positivo, a gente tem algum dinheiro, a gente tem segurança jurídica pela primeira vez, e a gente tem alguma entropia muito alta. Isso está nos atrapalhando para executar uma coisa estilo DARPA aqui no Brasil. Mas vai ser legal que à tarde vai estar o pessoal da Petrobras. A Petrobras já fez mais de 21 encomendas tecnológicas. Então, a gente consegue, é uma questão da gente se organizar para executá-la. Mas eu queria te ouvir, qual é a chance de ter um projeto desse sem o Estado como first buyer dos bens e serviços? Obrigado pela pergunta. Realmente, eu até coloquei, quando eu falei dessa seleção, tá, que tecnologias nós vamos desenvolver, não dá para desenvolver tudo. Uma das principais questões a responder nesse estágio inicial ali de planejamento no final, como é que eu sustento isso? O Estado pode ser, eu até comentei aqui, se é uma coisa dual, nosso mercado interno é grande, eu coloco alguma forma de privilegiar o produto nacional no mercado interno, isso é uma forma da gente garantir a sustentação, né, dessa tecnologia. Né? Eu estou falando de empresa específica, mas a sustentação da tecnologia, ela só vai se manter viva se ela estiver sendo produzida e vendida e sendo sustentada com o dinheiro da venda. Mas eu cheguei a comentar aqui, vai ter tecnologia que nós vamos chegar à conclusão que nós não vamos ter mercado, nem interno, nem externo para ela, mas é uma tecnologia negada que eu preciso, que é estratégico para o país, e aí é o Estado que tem que bancar mesmo, e é o Estado que vai ter que comprar, e garantir a sobrevivência daquela, de alguma forma. Ou, por exemplo, produzindo numa empresa estatal que eu pago o salário dos funcionários mesmo, ela não precisa dar lucro, e aí eu garanto aquela, por ser uma escolha estratégica do Estado. Então, muitas vezes, talvez tenha que, sim, depender do Estado. Mas foi interessante você citar o exemplo da China, por exemplo, que a gente falou muito da DARPA aqui, né? Mas a China tem as mesmas vantagens, vamos dizer assim, os mesmos méritos que, por exemplo, é isso, governança centralizada. É o Estado investindo, é o Estado garantindo a compra no final do... Ou seja, fazer um planejamento estratégico bem feito é o que a gente vê, alguém comentou aqui, o que era a China 50 anos atrás, né? Planejamento estratégico bem feito. Então, mas eu concordo com o senhor, e o principal, um dos principais aspectos a considerar na hora de escolher o que nós vamos desenvolver é como é que nós vamos sustentar no final. Senão não adianta nada. Vou gastar dinheiro, gastar tempo, no final vou desenvolver uma tecnologia que vai morrer sozinha por falta de alguém para alimentar. Obrigado. 2 ou 3 considerandos. Primeiro, sobre... Nós temos perguntas do YouTube? Colegas do...
Enfim, não? Não. Então, segundo considerando, vamos caminhar para o fim, então. Podemos caminhar para o fim? Sim, podemos. Então, eu vou fazer uma pequena, considerando que não foi feito aqui em nenhum momento, um outro exemplo, um exemplo que não foi citado aqui em nenhum momento, mas eu recomendaria que os colegas olhassem, considerassem, é sobre a égide do MCTI, né? E mais tarde, um pouco depois, do Ministério da Aeronáutica, em conjunto com o que veio a ser o MCTI, e mais tarde com o Ministério das Relações Exteriores, né? O programa de veículos espaciais. Eu participei, eu convivi com pessoas que gastaram sola de sapato anos a fio, tentando convencer as pessoas, enfim, de que era possível construir desde um foguete lançador, uma base de lançamento e satélites no Brasil. E eu participei da primeira turma que pensou sobre isto, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Daí, então, foi formalizado em 77, e depois, em 79, a Missão Espacial Completa Brasileira, e depois a desapropriação da base de Alcântara. Eu estava na França com esse pessoal, e com então o brigadeiro Piva, quando ele anunciou na França, antes de anunciar aqui, a instituição da base de Alcântara, e estive em todos esses momentos, conheci todos os comandantes da base de Alcântara, a maior parte maranhenses, como eu, tá? Alguns estão vivos até hoje, e também da inauguração da base de Alcântara. Estive em todos esses momentos, absolutamente todos. E esse projeto começou com uma encomenda, quer dizer, com o objetivo, nós nos aproximamos de um país de porte semelhante, como fazemos até hoje, temos mais proximidade com o pessoal da Europa Ocidental, ESA, normas da ESA, que são mais alcançáveis, o INPE tem muita proximidade com as normas da ESA, tá? Enfim, aproximamos de um país, na época, a França, e depois fizemos um sucedâneo de um conjunto de satélites com o que então COBAE, para o qual eu apresentei como jovem reformado aqui do ITA, né? Enfim, turma 76, começamos exatamente em 77, foi uma feliz coincidência, eu deixo para vocês pensarem se existem coincidências, ou se, enfim, o Brasil é coração do mundo, a pátria do Evangelho, como alguém disse aqui, nosso colega. Bom, enfim, então assisti tudo isso, tá? Tudo, absolutamente tudo, e promovemos uma enorme formação de recursos humanos, mas havia um foco, construir um sistema semelhante ao satélite, sistema, satélites em base de terreno, etc., em plataformas, o sistema francês, então, o sistema Argos, tá? Então, e construímos. Então, havia um entregável, sim, satélites voando no espaço e coletando dados de plataformas também construídas aqui, né? Enfim, isso foi feito, e as pequenas empresas ao redor foram pouco a pouco se desenvolvendo, etc., 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 e daí evoluímos, pensávamos lá, né, em construir eu fiz o sistema de controle, trabalho de mestrado, o sistema de controle do que viria a ser, era o primeiro satélite europeu de sensoriamento remoto, TD1A, sexto que a Europa construiu, o primeiro de sensoriamento remoto. Pois bem, então, aqui com os nossos recursos, a nossa literatura, em 77 ou em 79, nós calculamos todo o sistema, fizemos a engenharia reversa do TD1A. E o TD1A é o
pai do Proteus, o sistema Proteus, e o avô do que veio a ser mais tarde, 40 anos depois, o satélite, a chamada plataforma multimissão, do qual a primeira instanciação, a realização, foi o satélite Amazônia 1, exatamente muito parecido com o TD1A e o Proteus. As empresas, vários colegas do INPE saíram e montaram empresas, em particular, estão vendendo aqui no Brasil e já no exterior. Por exemplo, em painéis solares, energia. Os painéis solares desses vários satélites foram feitos inicialmente no INPE e depois foram, existem as empresas que estão já vendendo para o exterior. Mais tarde fizemos, isso foi em 79, 77, 79, tem várias datas, não vou cansá-los com isso. Bom, e mais tarde fizemos cooperação com a China, MRE, então, com a ajuda do MRE, né, e damos um passo ainda maior para os satélites, sempre um produto final operando, tá, com a parceria que fosse parceira, né? Enfim. E nessa época a China não tinha vários dos sistemas de computação, comunicação, não tinha acesso por causa do ITAR, entre outras coisas, né? E, enfim, fizemos parcerias, a história é longa, mas vamos encurtar. E aí fizemos a série de satélites de um porte bem maior, tá? Já satélites já estão acima de 2 toneladas atualmente, e os governos fizeram CIBERs, China, Brasil Earth Resources Satellites, sempre com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Ciência e Tecnologia e todo o aparato governamental. Tá? E os painéis dos satélites CIBERs foram construídos por esta firma que nasceu no INPE, saiu, tá? Enfim, e hoje em dia está assim como uma estrutura. Foi feito originalmente na Embraer, em particular no departamento que eu comandei, Mecânica Espacial e Controle, muito bem, e depois foi terceirizado e outro funcionário, contra outra firma, tem os nomes desse pessoal todo, mas não vou cansá-los, enfim, dado adiantado da hora. Então, sim, nós temos exemplos, sim, vários exemplos, sim, Embrapa, sim, Petrobras, sim, etc., enfim, toda a Embraer, nosso grande exemplo que nos auxiliou na parte de estruturas com satélites, tá, materiais compostos, etc., etc., mas também tem este exemplo exitoso na área espacial, além das iniciativas que o Ministério da Aeronáutica conduziu na base de Alcântara, uma série de lançamentos e com os vários sequências de foguete sonda e depois o ILS e agora o micro lançador de satélites, etc. Então, quer dizer, sim, você colocar um objetivo alcançável, não muito alto, não muito baixo, aí é que entra a arte do general, estratégia, a arte do general no grego original lá que o colega apontou. Então, e há também um outro aspecto muito importante na formação de recursos humanos. Nós formamos um sem número de recursos humanos lá no INPE, tá? Inclusive uma série de disciplinas pioneiras que estão migrando para vários outros lugares. Eu vou dizer que algumas até foram digamos, migradas para cá e possivelmente irão para o centro lá do Ceará, de engenharia de sistemas, por exemplo, engenharia de requisitos, etc., 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 tudo isso. E várias dessas pessoas, inclusive professores aqui, etc., em outros lugares, estão envolvidos nisso. Então, sim, a formação de recursos humanos, sim, há um objetivo, focar no objetivo alcançável, sim, buscar parceiros à altura que queiram, de fato, toma lá, dá cá, enfim, eu aprendo contigo, você aprende comigo. E há, por fim, um outro aspecto que não foi mencionado, além desse exemplo exitoso da área espacial, tá? Como dizia um velho tio meu, patrono da economia política brasileira, tão importante quanto saber fazer o que você precisa ou o que você não pode comprar,
é você formar as pessoas para saber comprar aquilo que você, por alguma razão, não vai produzir. Então, saber comprar, para nós não comprarmos coisas inúteis, ou que nós não tenhamos condição de usar, ou que não se compatibilizem com a nossa base, é também tão importante quanto saber fazer. Bom, alguma outra intervenção, por favor? Coronel Daniel. Só o almoço agora e retornando às 14 horas. Retornamos às 14 horas. Obrigado a todos, parabéns a todos. E até às 14 horas.